Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um tema que nós vamos conversar juntos, que todos nós podemos refletir através do que eu vou trazer para vocês, através de movimentos astrológicos e da regência, que tem a força da água muito forte. O que eu separei para conversar com vocês? Saímos do automático ou virão mais provações 2025, 2026? Muitas pessoas que acompanham o meu trabalho aqui no canal, apreciando astrologia ou não, porque nós conversamos sobre vários temas, sabem que em 2015, aproximadamente 16, eu já havia alertado de uma grande conjunção astrológica que iria ser formada em 2020, precisamente em março, que provocaria grandes desafios para a humanidade caso a gente não melhorasse o nosso estado de consciência em relação a tudo que interagimos no planeta. E hoje eu venho trazer um outro alerta, né, onde, na minha visão, sempre sujeito a erros e enganos, como eu sempre falo, sou um trocador de ideias, um livre pensador, que no ano de 2025 e também 2026 nós temos um novo movimento planetário que está sendo formado, onde a humanidade pode passar várias provações, novamente, acredito eu, talvez mais pesadas, ou possivelmente, caso a gente desenvolva, e eu falo da humanidade como um todo, porque nós estamos no influxo do coletivo, tanto dirigentes de países como nós, seres humanos, que estão aqui no jogo evolutivo procurando fazer o melhor nesse momento tão transformador. Se nós conseguirmos trabalhar mais fraternidade, mais união, despertar para todos esses influxos que vêm trazer para nós a possibilidade de pegar todo esse influxo astral e transformar em influência para a humanidade melhor, ou praticamente asseguro, novos rigores virão. Então, o primeiro questionamento que eu coloco para todo mundo em relação ao tema, se nós saímos do automático ou não. Desde 2020, seja você rico, pobre, esteja com fluências, esteja com desafios, se nós estamos nos tornando seres humanos melhores, mais conscientes, ou estamos ainda apegados em velhos vícios, autossabotagens, de um ciclo que deve ser transformado. E com isso, nós estamos preparando, como eu disse, para 2025 e 2026, novos rigores que chegarão. Como eu disse, quem acompanha o meu canal também, de uma forma mais recente, eu citei um vídeo que eu postei no YouTube, você pode até procurar a grande conjunção 2020, tem milhares de views, muitas pessoas ali até brincam, falam assim, nossa, parece que eu estou assistindo esse vídeo hoje. Até hoje as pessoas postam em relação a esse vídeo bem comum, bem caseiro colocado, onde eu já alertava com o movimento astrológico os acontecimentos. E eu vejo uma repetição que vem, como eu disse, 2025, principalmente a partir do segundo semestre, tendo um possível eclodir em 2026. E vou explicar isso através da tônica dos planetas. Você entenda de astrologia ou não, eu vou procurar ser bem claro nesses 20 e poucos minutos para que nós estejamos alertas. E, principalmente, né, vamos tentar trabalhar mais no final do programa o que seria uma possível solução, porque muitas vezes a gente se encontra, parece que isolado em tudo isso, né? Quando a gente começa a ficar um pouco mais consciente, que sai desse tremendo teatro que é colocado para nós, envolvendo política, economia e etc., interesses das nações, esse jogo tenebroso que existe há tanto tempo, quando a gente começa a enxergar isso e ver as coisas de uma forma mais coletiva, a gente praticamente se choca com tudo isso, né? Ou seja, a gente desperta um pouquinho. Eu estou nesse caminho do despertar. Parece que, quando eu falo aqui, né, que eu sei tudo, que eu estou, de repente, fazendo uma projeção incauta, sem conhecimento verdadeiro das coisas, como disse, estou aqui só projetando a minha visão, sem pensar em hipótese alguma em ser um profeta, uma pessoa que está querendo ser apocalíptica, etc. Pelo que eu sei em relação a profecias, nós temos dois tipos. Nós temos a profecia intuitiva
E nós temos uma profecia totalmente irracional, que é aquela onde nós observamos o tipo de energia que nós, como humanidade, carregamos de uma forma coletiva, e isso fica inevitavelmente no planeta, e, sabe, o efeito é inevitável. Então seria como se fosse, utilizando esse termo, uma profecia lógica, uma profecia que pode estar, poderíamos dizer, de uma forma ousada, alicerçada na terceira lei de Isaac Newton, causa, lei e efeito. Então nós estamos sendo julgados. Como eu disse, né, as pessoas que acompanham o meu canal, acho que foi em novembro de 2021, eu falei que esse ano teria a forte influência da Lua e que as águas iriam acentuar demais o seu tipo de ação. Então, o que nós precisamos compreender, que através desse inicial posicionamento astrológico para compreendermos 2022, eu não falei que ia chover, ia chover. Todo verão chove, seja onde for, né? Alguns lugares, de repente, tem outro tipo de clima, etc., mas a gente sabe que verão, inevitavelmente, em muitos locais, sempre temos a incidência de chuva, mas não a água como estamos tendo agora. As águas estão com uma força incrível. Quantas coisas já ocorreram envolvendo o elemento água, né? Tivemos, né, recentemente tudo que aconteceu no Rio. Vejam que absurdo, que loucura ali, né? Uma coisa inesperada. E digo, né, para que não fique a compreensão de tudo que eu estou falando de uma forma muito solta e sem estar alicerçado exatamente nos fatos, né? Como eu disse, o regente principal do ano é a Lua, com a influência de Mercúrio, trabalhada por todos os astrólogos também, que representa o conhecimento, a intuição, principalmente, que é uma forma de você estar precavido em relação a todos os acontecimentos, principalmente desse ano, mas como estou desenvolvendo o tema até 2025, 2026, se nós aprendermos a utilizar essa consciência e essa energia de uma forma fluente, nós podemos ter bons resultados. Então, daqui a pouco nós chegamos em alguns locais onde a carência da água, aí que está a loucura da má administração, não estou falando só do nosso país, de uma forma em geral, como que em alguns lugares nós podemos ter enchentes terríveis, essas verdadeiras catástrofes que levam vidas de seres humanos inocentes que estão no jogo evolutivo, e em alguns lugares ali falta água. Esse ano ainda temos essa incidência de poder faltar água em vários locais. Então, gente, está na hora da gente acordar. E eu vou tentar passar para vocês aqui uma forma de nós sairmos desse automático, que a gente fica aguardando heróis que resolvam tudo e a gente não faz nada, fica numa letargia, apesar de movimentada, correndo atrás dos nossos objetivos. Se nós não começarmos a trabalhar o nosso estado de consciência, com os influxos de um novo ciclo, de uma nova era, onde a sabedoria, o amor, a busca do conhecimento que pode conduzir para isso, junto da fraternidade, se nós não fizermos isso, olha, eu vou ser bem sincero, o Pedrão está aqui de testemunha, né? De 2025 para 2026, aguardem rigores muito mais fortes, intensos, pesados e transformadores, no sentido de nós começarmos a realmente aprender toda essa evolução coletiva que eu estou desenvolvendo aqui no programa. Então, simplesmente é um alerta. E como eu disse no final do programa, eu vou falar para as pessoas quando chegar esse momento, que parece que está muito longe, né? Está muito distante. Não, vocês vão ver que daqui a pouco isso passa de uma forma rápida, daqui a pouco é 2023. Nós já vamos entrar em março agora. 23, 24, 25 chegou, e aí? O que fizemos? Devemos pensar nessas forças astrais, nessas forças, nesses influxos cósmicos e celestes como uma providência divina. Pensem como se fosse um pai, uma mãe, os educadores olhando o filho, que somos todos nós como humanidade, e fala, pô, não aprendeu ainda? Ah, possivelmente vem a linguagem do rigor para que exista o aprendizado, as limitações e tudo mais. Vejam o que nós temos como movimento astrológico. Vamos lá. No segundo semestre de 2024, vou dar um encadeamento astral ou astrológico, na verdade, de tudo que possivelmente monta para ter esse eclodir em 2025-26. Segundo semestre de 2024,
Urano, que é um dos regentes da era de Aquário, junto com Saturno, que é o grande regente do ciclo, receberá a energia de Marte, que sempre starta e inicia os processos. E isso ocorrerá nos arquétipos da estabilidade, da firmeza, que representa a força de Touro para todo mundo. Estou falando de uma forma coletiva. Isso já é um primeiro passo de pensarmos de uma forma coletiva. Porque todos esses arquétipos astrológicos, as pessoas que não têm conhecimento nenhum da astrologia, principalmente coletiva, que eu gosto de trazer aqui, fica só firmado no seu próprio signo. Isso é muito pouco quando falamos de astrologia. Então, citarei alguns signos, mas medite e reflita nisso para todos. Ou seja, para você, para mim, para todo mundo. Então, nesse segundo semestre de 2024, que parece longe, mas está aí, nós vamos ter essa conjunção onde Marte, aquele que vem trazer os influxos do início de tudo, se encontra com Urano, que é o planeta dos imprevistos, mas que se nós soubermos lidar com essa energia, daqui 2 anos, praticamente, arredondando, nós podemos desenvolver o início de uma mente mais fraterna, uma mente universal, uma mente mais conectada aos valores de uma verdadeira fraternidade humana. Depois, em dezembro ainda de 2024, este mesmo Marte que faz a sua conjunção com Urano, ele faz a sua retrogradação, que é um movimento aparente, mas que é empregado e utilizado na astrologia, que considera a Terra como foco desses influxos. Ele fará a sua retrogradação, que seria uma revisão, que impactará o signo de Leão e Câncer, que no sentido coletivo representaria a energia do Sol e da Lua. Que o Sol e a Lua, como os grandes progenitores astrais, pedirão no final de 2024, precisamente em dezembro, que a gente desperte essa harmonia e equilíbrio entre nós, a mente, o coração, o amor, a sabedoria. Não adianta nada ter conhecimento e não trabalhá-lo com amor se nós não temos, de repente, a forma de empregá-lo de uma forma fraterna. Assim como também não adianta querer vibrar muito amor sem conhecimento, porque isso pode se tornar uma idolatria em relação às pessoas. Está na hora de acordarmos. Esta é a retrogradação de Marte em 2024. Agora que vem a conjunção que se forma, astral, que vai cobrar tudo isso de nós. Em março, Netuno, que é o planeta das águas, ele entra em Áries. E Áries é o signo regido por Marte que eu citei, e esta energia que está associada a essa força de Netuno em Áries, vem trazer um renovar de energias, tipo que tínhamos que aprender em relação à era anterior, que é a era de Peixes. Agora deve começar um novo influxo, deve começar um novo passo. Como trabalhamos toda essa realidade do amor universal, como citei Urano anteriormente, a mente universal. Nos conectarmos aos arquétipos de todos os grandes mestres. Netuno vem questionar como utilizamos isso com o nosso coração ou o amor universal. Agora vem outra chave. Ainda no primeiro semestre de 2025, Saturno se encontrará com Netuno, que já está ali. Ele entrará em Áries também. Saturno, aquele que olha o seu filho Júpiter, que governa a Terra, mas que regula a evolução através do que chamamos de tempo. Então seria como se começasse, a partir de maio de 2025, um relógio cósmico que starta tudo isso. Então nós devemos estar preparados em relação a tudo que estamos falando. E essa energia que se estende pelo segundo semestre de 2025 pode ocasionar uma água que ferve, uma água que recebe os rigores, que representa o emocional de todo mundo, em relação a possíveis acontecimentos que começam a ser deflagrados, se nós não fizermos o nosso papel até esse período, como eu estou citando, segundo semestre de 2025 e início de 2026. Quando chegar janeiro de 2026, nós teremos um encontro do mesmo Marte que eu iniciei essa reflexão, como aquele que se encontra com Urano, que é o regente de Aquário, no segundo semestre de 2024, e ele se encontrará com Plutão.
que representa o mesmo planeta que iniciou em 2020 a catalisação das energias astrais para que aprendemos através do rigor. Será que aprendemos ou que ainda teremos que aprender? E iniciará todo o processo no início de 2026, em janeiro mesmo. Lembrem o que eu estou falando, o segundo semestre de 2025 e início de 2026. Se nós estamos, seres humanos, preparados para os influxos da nova era, ou se nós ainda estamos apegados com vícios, com autossabotagens, que esses vícios e autossabotagens, não estou falando diretamente da nossa energia pessoal. Pensem no coletivo, observem o planeta, observem os acontecimentos que já terão iniciado no segundo semestre de 2025. E esta mesma energia de Marte se encontrando com Plutão formará um duto astral, um duto energético com o mesmo Urano que eu iniciei esta reflexão astrológica, trazendo aqui para vocês esse anunciamento. Ele formará um duto astral com Urano, que é o regente da nova era, fazendo no mesmo ponto e no mesmo grau todos os acontecimentos de 2020. Aí muitas pessoas estão me escutando aqui, falando assim, pô, e aí, Newton Schultz, vai ser ruim, vai ser bom? Tudo está em jogo. Tudo está em jogo. Quando eu observo a astrologia, que é uma das linhas de conhecimento que eu aprecio muito, eu procuro ver através do movimento dos planetas quais as, olha a palavra, inclinações que teremos de acordo com o nosso desenvolvimento da energia astral que chega para nós. Quem está me ouvindo somente agora aqui na rádio, eu narrei tudo isso do nosso livre-arbítrio, da nossa força pessoal, de fazer um desenvolvimento. Podemos utilizar até os setênios, de 2019 até 2026, que os setênios já são praticamente comprovados pela nossa ciência oficial, que o nosso próprio corpo se transforma de 7 em 7 anos, que existe um influxo ali a ser trabalhado. Nesse setênio de 2019 a 2026, nós estamos sendo julgados. Nós estamos sendo observados. Não pensem numa coisa totalmente cheia de misticismo, de anjos e deuses. Pensem numa energia que quer fazer com que nós, seres humanos, despertemos para esse quinto princípio, para esta força, para esse ar que nós respiramos, simplesmente pelo alento de vida, que traz muito mais consciência. Daí as pessoas que entram nesse, vou colocar esse termo, nesse ocultismo mais sério, nesse esoterismo com S, e não no exoterismo com X, que é tudo espalhado de tudo quanto é forma e existe uma salada louca em relação às suas interpretações. Eu estou procurando trazer aqui para vocês, nesse sentido coletivo, novamente, que se nós não melhorarmos, não despertarmos a nossa consciência com os influxos astrais que vem trazer o porvir de uma nova era, que é anunciada já há dezenas de anos. O século passado, isso já era falado, porque isso é cósmico, não precisa nem muito conhecimento, um pouco de pesquisa, insights sérios podem trazer esse atributo para que a gente reflita. Esse tipo de energia, esse tipo de força será cobrado de todos nós. Por isso que eu disse que estamos todos sendo julgados. E como eu sempre falo, Saturno, o grande regente do ciclo, que também é simplesmente um cálculo astrológico absolutamente irracional. Você pode não acreditar ou não aceitar a astrologia, mas isso é um cálculo racional. De 2017 a 2052 somos regidos por ele. Então as transformações serão inevitáveis, mas se no amor ou na dor, aí depende de nós. Totalmente de nós. Aí muitas pessoas, Newton Schultz, livre-arbítrio não existe. Vamos lá. Para mim ele existe e não existe. Aí você fala, como isso? Agora você pirou, né, cara? Não, vou conversar com vocês. O nosso livre-arbítrio não existe se pensarmos no sentido coletivo de que a fonte criadora, ou Deus, se você preferir assim chamar, quer que aquele mesmo mineralzinho que começou toda a evolução termine com a consciência de um Deus para voltar e ser integrado a ele. Então daí existe a evolução dos reinos, mineral, vegetal, animal, hoje ser humano, o anjo do futuro, o semideus, o Deus. Então o livre-arbítrio não existe, nós temos que rumar para esse caminho. Mas o livre-arbítrio existe, que nós que escreveremos como fazemos essa jornada. Daí acredito que ficou fácil para todo mundo compreender a minha visão. Então, quando eu coloco,
Hoje um programa com uma tônica um pouco mais pesada, porque eu sempre procuro motivar, mas continuo acreditando na humanidade, porque eu sou parte da humanidade também. E eu nunca vou deixar o pessimismo fazer parte do meu ser. Caí, levantei. Está vindo o desafio? Se veio é porque eu tenho capaz de superar. Então nós temos que procurar desenvolver nesse grupo, nesse coletivo da nova era, nesse período que vem com uma nova conjunção astrológica, do segundo semestre de 2025 para 2026, eu não posso precisar, vai ser nesse dia, naquele. No de 2020 eu acertei porque estava muito na cara, mas asseguro para vocês, essa energia estará presente nesse período de meio ano e se estendendo até o ano novo astrológico, março de 2026. Não tenham dúvidas, se nós não aprendermos, não fizermos a nossa parte, que representa esse desenvolvimento do amor e da sabedoria, não adianta querer resultados e não estuda, não se informa, acredita em qualquer coisa que é colocada na internet e etc., nas redes sociais. Aí pensa que está com tudo, que está sabendo tudo, pegou a superficialidade das coisas e sai compartilhando por aí sem aprofundamento. Você está se preparando para ter ruído e os rigores serem intensos para você. E cadê o amor em relação a esse conhecimento? Respeitar o outro. Era de Aquário é o grupo. E o grupo é formado com a unicidade desperta de cada um. Então, recomendo para todos vocês que estão em sintonia comigo nesse programa, que poderia ser até assim para ter vários views no YouTube, porque ele vai ser postado, alerta, 2025-26. Mas eu não quero também que venha a turba ali que vai deturpar o que eu estou querendo passar para vocês com uma seriedade aqui. Então, esse automático que nós temos que sair para criar, até esse período que chega novamente a última vez, 2025, segundo semestre, 2026, nós temos que nos preparar. E como nesse ano, e eu vou falar ainda, se eu estiver aqui, várias vezes sobre esse tema, de acordo com o desenvolvimento das energias e os acontecimentos, eu digo para vocês, vamos aprender a utilizar a nossa intuição. Neste ano de 2022, a intuição está como um canal aberto, está com uma possibilidade incrível de começarmos a intuir, escutar o nosso eu interior conversando, sugerindo, nos auxiliando nas escolhas para os caminhos que você trilha até esse período. Que se você trabalhar esse amor e essa fraternidade, cada qual com a sua possibilidade, estado de consciência, que fraternidade às vezes é ceder o lugar para alguém num transporte público, auxiliar alguém que você pode, de repente, conhecendo a pessoa ou não, estender a sua mão, porque ali você vê que não tem jogo de interesse, é realmente alguém que está precisando de ajuda. Isso representa que nós estamos começando a estar conectados com esses valores. E termino aqui falando o seguinte: é necessário nós corrermos atrás do conhecimento para termos conteúdo e não ruído quando chegar esses novos momentos que espero que não sejam de provações. Novamente, utilize a sua intuição. Escute mais dentro o que tudo você coloca como uma realidade externa, acreditando que o mundo é reflexo somente das realidades externas. O que nós enxergamos fora é que, na verdade, o que está dentro. Aí reside a verdadeira intuição. E termino o meu programa, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. E que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles sempre estarão. Até o próximo programa.